Olá, no programa de hoje, a disputa eleitoral em Juiz de Fora. A corrida pela prefeitura da cidade polo da Zona da Mata Mineira tem a atual mandatária buscando a reeleição, uma deputada federal, 3 ex-parlamentares e uma sindicalista. São 6 candidatos a prefeito e 376 a vereador registrados para a eleição de 2024. O município é o 4º mais populoso do estado, com mais de 540 mil habitantes e um dos 8 onde pode haver segundo turno. Eu converso com o doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Perlato. Bem-vindo ao Mundo Político, Fernando. Prazer recebê-lo no programa. Olá, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Fernando, em 2020, a atual prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, derrotou Wilson Rezato, do PSB, na disputa de segundo turno, com 54,98% dos votos válidos. Era a 4ª candidatura dela ao executivo local e ela, enfim, se tornou a primeira mulher eleita prefeita de Juiz de Fora. Em qual condição ela chega, para buscar essa reeleição? Como que caminhou a administração de lá para cá? Olá, então, de fato, se nós compararmos esses dois momentos, esses dois cenários, eles são completamente diferenciados, A eleição anterior, a Margarida, ela chega no segundo turno, numa disputa ainda acirrada, E ela vence a eleição, porém o cenário que a gente vivencia hoje em Juiz de Fora, ele é um cenário que, pelo menos nesse presente momento, as pesquisas sinalizam uma conjuntura diferenciada. A Margarida se mostra nas diferentes pesquisas que têm sido realizadas como ampla favorita, inclusive com possibilidades reais de vencer no primeiro turno. Eu sempre ressalto que pesquisa é momento, mas pesquisas, como nós já tivemos mais de uma, elas evidenciam tendências, e a tendência que tem sido destacada nas diferentes pesquisas é que a Margarida não apenas sinaliza a possibilidade de vencer no primeiro turno, mas sinaliza também uma queda na sua rejeição, o que configura ainda maior a possibilidade para que ela possa vencer a eleição no primeiro turno. Quais seriam os pontos altos dessa administração dela, que dão a ela esse favoritismo? Eu acho que nós tivemos, em certo sentido, uma prefeitura que pegou um cenário muito adverso, ou seja, assumiu num contexto logo da pandemia, tendo que enfrentar uma série de desafios relacionados à pandemia e conseguiu, em certo sentido, ter êxito nesse processo. E é uma prefeitura que conseguiu, apesar também de um contexto adverso, do ponto de vista em âmbito nacional, orçamentário difícil, conseguiu realizar algumas obras importantes na cidade, e vem conseguindo, talvez esse seja um dos carros-chefes da administração, estabelecer uma gestão mais ampla e plural. É claro que é possível identificar algumas marcas do Partido dos Trabalhadores na gestão da Margarida, mas ela claramente, desde o primeiro momento, vem buscando ampliar o campo propriamente específico, estreito, de uma gestão mais colada ao PT e ampliando para outros campos políticos. Basta a gente pensar, por exemplo, que o Wilson Rezato era do PSB, o candidato que enfrentou, e hoje o vice dela é do PSB. Então, acho que esse movimento também de ampliação em certo sentido, um movimento que contribui também para que ela tenha uma adesão maior por setores da sociedade que antes, inclusive, se colocavam em oposição a ela. O vice é da área de agricultura, não é isso? Foi secretário Exatamente. do setor. Exatamente. Então, Margarida chegou à prefeitura, Fernando, durante a gestão ainda de Bolsonaro na presidência. Depois que Lula venceu em 2022, isso se traduziu em mudanças efetivas, por exemplo, na destinação de investimentos federais para a cidade? Então, eu acredito que sim, Ou seja, se a gente fosse pensar numa perspectiva muito direta, Ou seja, Margarida, ela assume não só numa conjuntura politicamente adversa para ela, do ponto de vista, de que nós tínhamos na presidência da República o Jair Bolsonaro, que pertence ao partido de oposição ao PT, mas também em âmbito estadual, o Zema, governador de Minas, que também pertence a um campo político adverso, Mas, apesar disso, eu acho que a Margarida conseguiu, em grande medida, superar um pouco
né, sem deixar de se posicionar, né, Margarida, eu acho que ela se posiciona muito claramente do ponto de vista da política nacional, mas conseguiu, em certo sentido, atrair recursos para a cidade, mesmo nessa conjuntura adversa, inclusive com forte articulação com os deputados federais, deputados estaduais da própria cidade, do campo da oposição. Isso permitiu com que, mesmo em um contexto adverso, obras e investimentos fossem realizados. Nessa conjuntura do governo Lula, né, sem dúvida nenhuma, o cenário se tornou ainda mais positivo para que esses investimentos fossem realizados na cidade. Então, acredito que isso também contribui em grande medida para que a Margarida, que a cidade, né, os eleitores, tenham uma percepção mais evidente de obras, de ações que estão sendo realizadas na cidade. Isso se reflete em grande medida na aprovação alta do governo e, consequentemente, né, nas pesquisas que sinalizam essa possibilidade de vitória no primeiro turno. Muitas obras de infraestrutura, não é isso? Parece que é um dado que aparece em pesquisa da satisfação da população em relação a esse ponto. Eu acho que não apenas o quantitativo importa, né, mas eu acho que importa também a própria diversidade regional, né, na própria cidade, né, ou seja, nós temos obras sendo realizadas em diferentes regiões da cidade que impactam de um modo ou de outro visivelmente a vida da população. Fora o fato, né, que é possível observar algumas ações que acabam tendo um impacto muito grande na população mais vulnerável socialmente, né, econômica e socialmente. Quando a gente pensa, por exemplo, a própria gratuidade do ônibus aos domingos, né, que permite, em grande medida, que uma população que muitas vezes no dia de lazer não tem possibilidade de circulação pela cidade possa circular, né, ou, por exemplo, a abertura do parque municipal, né, para que as pessoas possam frequentar. Então, tiveram algumas ações também do poder público que, de um modo ou de outro, têm um impacto direto naquela população mais vulnerável, que reflete muito fortemente na avaliação do governo, né? Fernando, agora o campo da direita. Há duas candidaturas colocadas, né, a deputada federal delegada Ione, pelo Avante, que já havia disputado em 2020 a prefeitura, e o ex-deputado Charles Evangelista, pelo PL. Como que elas estão se diferenciando, essas duas candidaturas, em narrativas, estratégias e apoios? Eu acredito que a gente vive um cenário em Juiz de Fora. A eleição de Juiz de Fora ela tem uma particular. Acho que todas as eleições municipais elas não podem ser reduzidas ao contexto nacional, né? Eu acho que as eleições municipais elas dizem muito da cidade propriamente dita, das disputas internas, né? Com exceção talvez de uma cidade como São Paulo, onde a disputa por uma série de razões acaba sendo muito nacionalizada. Mas nas cidades, mesmo uma cidade com porte médio, né, grande como Juiz de Fora, acaba que as disputas locais elas acabam tendo realidades locais. Mas, né, não resta dúvida de que dimensões da política nacional elas acabam reverberando nas disputas municipais, né? Então, em Juiz de Fora, eu acho que é possível identificar uma disputa que tem se transcorrido em diferentes cidades, em diferentes campos, nesse amplo espectro que a gente pode chamar de centro-direita até extrema-direita, né? Ou seja, esse amplo espectro político que não é possível homogeneizar, né? Porque há diferenciações de perspectivas, de posicionamentos, né? Mas essa disputa que a gente vislumbra, por exemplo, em São Paulo, né, na candidatura do Marçal e do Nunes, por exemplo, em certa medida ela também pode ser observada em outras cidades, claro que resguardadas as devidas particularidades. No caso de Juiz de Fora, é possível perceber um pouco desse cenário, né? Ou seja, nós temos duas candidaturas que se identificam mais claramente num campo que a gente pode chamar de direita, né? Ou seja, a candidatura da Ione e a candidatura do Charles, né, duas candidaturas que trazem muito forte esse repertório político, né, do tema da segurança pública para o centro da agenda política, o tema mais relacionado a questões mais morais, etc. Isso está presente nas duas candidaturas, porém, né, a candidatura do Charles ela adotou uma estratégia muito claramente evidente no sentido de se colocar como uma candidatura abertamente do campo bolsonarista, né, do campo Bolsonaro. Não apenas o Charles é do PL, né, mas o próprio fato de que a candidatura do Charles ela tem sido fortemente apoiada pelo campo bolsonarista, pelo próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro esteve em Juiz de Fora recentemente, né, para apoiar a candidatura do Charles, e o Charles vem crescendo nessa perspectiva, né? Nós não podemos esquecer que Juiz de Fora não é uma cidade que passe desapercebida nesse sentido, né? Juiz de Fora, por exemplo, foi a cidade onde o então candidato Jair Bolsonaro
recebeu a facada, né, que teve um impacto muito significativo nas eleições de 2018. Né? Então, o próprio Charles ele tenta, em certo sentido, se construir e colocar a sua candidatura nesse campo político, ao passo que a Ione tenta construir uma candidatura que, não resta dúvida, que é mais pertencente ao campo da direita, mas que, nesse momento, busca acenar mais fortemente para o eleitor do centro. Mas a gente vê claramente nas pesquisas eleitorais os resultados que vêm demonstrando que há uma disputa muito significativa nesse eleitorado. Né? A Ione aparecia mais bem nas primeiras pesquisas e hoje o Charles parece que está ultrapassando ela nas pesquisas mais recentes. Pois é, para a gente ilustrar esse comentário seu, pesquisa do Instituto MDA, né, divulgada ontem, dia 18, apontou Margarida Salomão na liderança com 51,9%, Charles Evangelista com 14,1% na segunda colocação e Ione com 10,7%. Né, em relação à última pesquisa MDA, que tinha sido no final de agosto, né, o início de setembro, houve, de fato, uma inversão nessa segunda posição, né, com Charles ultrapassando Ione. Talvez o motivo principal tenha sido a visita de Bolsonaro à cidade ou tem outros elementos? Eu acredito que tem alguns outros elementos que possam ter impactado nesse sentido, né? O primeiro elemento que eu acho que é fundamental nesse sentido é o próprio tempo de televisão, né? O Charles tem um tempo de televisão mais significativo nesse sentido, e acho que essa polarização que ele tenta construir em âmbito municipal, refletindo a configuração nacional, em certo sentido faz com que isso reverta votos de eleitores mais que tem uma perspectiva política mais próximo de um campo que a gente pode chamar de bolsonarista, enfim. Então, isso, em certo sentido, promove esse deslocamento. É uma estratégia que, não resta dúvida, um tanto quanto arriscada, porque se de um modo ou de outro essa estratégia possibilita com que ele cresça, né, no primeiro turno, no sentido de ampliar seu eleitorado já consolidado desse campo mais da extrema-direita, em certo sentido isso impossibilita ou cria barreiras e dificuldades para que ele possa depois fazer um movimento de expansão para o eleitor do centro. Né? A Ione me parece estar apostando nessa estratégia desde cedo, né, no sentido de sinalizar para o eleitor do centro também. Então, o tempo de televisão do Charles, em certo sentido, e a campanha dele na cidade, visivelmente, é uma campanha muito mais presente do que propriamente a campanha da Ione. Tem outros fatores também que contribuem nesse sentido, né? O próprio fato de que a própria candidatura da Ione, por conta do registro do seu vice, que é da União Brasil, teve uma certa contestação da Justiça, né? O Ministério Vai ser julgado, né, no TRE esse caso. Exatamente. Então, ainda que a gente possa, esse tipo de debate, né, não seja propriamente, é difícil mensurar o quanto que isso impacta no eleitor, né, mas de um modo ou de outro pode, dentre várias variáveis, né, dentre um pluralismo de variáveis, a variável de você saber que tem uma candidatura que está sob júdice, né, ou seja, uma candidatura que nós tivemos um posicionamento do Ministério Público, uma juíza que posicionou-se pela validade da candidatura da Ione, mas essa decisão ainda está sendo contestada, né? Isso, de um modo ou de outro, um eleitor indeciso entre duas candidaturas pode eventualmente acabar adotando a postura de apoiar uma candidatura que ele concebe como certa, né? Então, acho que é uma série de variáveis que, em grande medida, explica essa disputa, né? A minha impressão, né, é que essas duas candidaturas, elas tendem, por enquanto, se a gente observa o cenário das propagandas eleitorais, da campanha política, a minha percepção é de que o foco dessas candidaturas ainda está muito mais direcionado para a Margarida, no sentido de críticas, né, ao governo, como qualquer campo de oposição vai fazer. Né, mas no sentido justamente de evitar, de impedir que essa vitória ocorra no primeiro turno. Mas aí, em algum momento, a disputa entre esses dois atores políticos, né, Ione e Charles, tende a se exacerbar justamente porque a gente tem percebido essa proximidade, né? Na prática, embora o Charles apareça na pesquisa na frente, nós temos quase que praticamente um cenário de empate técnico, né? Então, a minha percepção, a minha perspectiva é de que aí no médio prazo essa disputa entre essas duas candidaturas tende a se acirrar com possíveis consequências para um segundo turno, caso isso ocorra na cidade. Pois é, né? Faltam aí 18 dias para a eleição, né? 17, 18 dias. É um período curto. Né? Juiz de Fora tem tradição de decisões em 2 turnos, né? Desta vez, há uma perspectiva concreta dessa escrita se quebrar, né?
Sim, sim. Juiz de Fora sempre teve uma tradição de eleição no primeiro turno, né? No segundo turno, perdão. Nós nunca tivemos no cenário de Juiz de Fora após a redemocratização qualquer eleição que tenha sido decidida no primeiro turno, né? Nós temos históricos de reeleição, né? Tanto a candidatura do Tarcísio Delgado quanto o Bruno Siqueira, que foram candidatos do PMDB à época, foram reeleitos, mas nós não temos propriamente cenários de vitória no primeiro turno, né? Então, de fato, isso acontecer é de um ineditismo significativo. E é importante destacar, né, um aspecto que não mencionei anteriormente, mas que eu acho que é importante nessa conversa, o quanto que a cidade de Juiz de Fora também é muito estratégica para o Partido dos Trabalhadores, né? Se nós formos pegar em âmbito nacional, né, as pesquisas vêm demonstrando que o PT não terá um desempenho condizente, por exemplo, com o desempenho que o candidato Lula teve nas últimas eleições nacionais. E Né? Então, atualmente, Fernando, Juiz de Fora e Contagem são as maiores cidades do Brasil administradas pelo PT, né? Ambas cidades em Minas Gerais administradas por mulheres. exatamente, né? Observação super importante, né, dessa questão do gênero que importa, né, substantivamente, e essa questão do quanto que essas cidades são muito estratégicas para o PT diante desse contexto, né? Nós temos um cenário nacional que tem se mostrado um tanto quanto adverso para o PT nas eleições municipais, e a cidade de Juiz de Fora se torna muito estratégica. Então, nesse sentido, né, nós tivemos recentemente, inclusive, a vinda da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, até Juiz de Fora. Recentemente, né, nós tivemos algumas presenças do presidente Lula também em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora se mostra como uma cidade estratégica nesse sentido, e o que chama atenção nessa pesquisa, para dialogar com a questão do primeiro turno, quando a gente pega os dados da pesquisa e que, em certo sentido, fortalece a hipótese do primeiro turno, é o fato de que nós não temos, né, como eu destaquei anteriormente, apenas, né, a Margarida com uma vantagem expressiva em relação ao segundo candidato, aos demais candidatos, mas o índice de rejeição que vem caindo, ao passo que quando a gente pega a candidatura com maior rejeição, é a candidatura do Charles, que é o segundo colocado. Então, quando a gente pega esses diferentes dados cruzados da pesquisa, isso, em certo sentido, consolida essa hipótese, né, de um cenário inédito na cidade de Juiz de Fora de uma eleição no primeiro turno. Fernando, queria falar um pouco com você sobre outros nomes na disputa, né, que são nomes que já ocuparam funções importantes na vida pública, ex-parlamentares, né? Júlio Delgado, ex-deputado federal, filho do ex-prefeito Tarcísio Delgado, pelo MDB, e Isauro Calais, que é ex-deputado estadual, pelo Republicanos. Eles tentam se apresentar nessa disputa como alternativas mais de centro, né? Pelas pesquisas não estão conseguindo evoluir, né? Nos índices de intenção de voto. Exatamente. Eu acho que essa dificuldade ela advém por conta de algumas razões. Eu acho que a principal é o fato, para até conectar com o aspecto que eu havia destacado anteriormente, que eu acho que a prefeita Margarida ela fez uma movimentação no sentido de cobrir, em certo sentido, o centro político, né? Ou seja, a Margarida não fez uma prefeitura. Eu acho que é possível, a partir de determinados dados, a gente afirmar que a prefeitura tem algumas agendas progressistas, algumas agendas muito associadas ao campo da esquerda, não resta dúvida, né? Tem marcas muito fortes do campo da esquerda, mas o movimento político foi no sentido de uma composição, de uma abertura para o centro, né? O próprio vice candidato à prefeitura na chapa da Margarida não é propriamente um candidato à esquerda, né? Um candidato que pertence a outro campo. Então, eu acho que essa sinalização e essa abertura política, ela, em certo sentido, ela cobre um espectro do campo político que fica muito difícil para essas candidaturas crescerem, né? Esses dois candidatos, inclusive, tiveram, né, uma queda significativa na pesquisa anterior da MDA com a pesquisa atual, né? E a aposta da Margarida, em grande medida, eu acho que é justamente a possibilidade de ter um maior esvaziamento ainda da candidatura do Júlio Delgado, sobretudo, né? E um deslocamento de voto útil para que essa eleição se defina no primeiro turno, né? Eu acho que é uma aposta. Agora, não resta dúvida também, a gente precisa destacar esse aspecto em uma conversa como essa, que eleições municipais não são somente eleições municipais, né? Elas são também oportunidades de projeção política de candidatos, uma vez que daqui a 2 anos nós também teremos eleições para deputado,
né? Então, essas candidaturas que se colocam no jogo, né? É claro que elas, uma vez iniciada a eleição, elas têm pretensões óbvias de vencer o pleito, mas também tem outros objetivos colocados no cenário, que é uma projeção, um maior conhecimento por parte do eleitor, tendo-se em vista eleições que ocorrerão daqui a 2 anos. O quadro de candidatos à prefeitura, né, se fecha com a candidata do PSTU, Vitória Mello, que é veterana em disputas pelo executivo local, se apresenta pela 4ª eleição seguida, né, uma sindicalista. Como é que você acredita, Fernando, que todas essas forças podem se mover se eventualmente a cidade for novamente para uma disputa de segundo turno? Eu acredito que a tendência, as pesquisas elas demonstram, né, pelo menos no cenário atual, que nós temos essa tendência de cristalização da eleição no primeiro turno. Porém, mesmo as pesquisas que foram realizadas que apontam cenários de segundo turno demonstram uma possibilidade muito grande da Margarida vencer no segundo turno, né? Ou seja, ela carrega um quantitativo de votos que lhe permite, a princípio, uma certa tranquilidade para vencer no segundo turno, embora segundo turno seja uma outra eleição, em certo sentido, né? E não resta dúvida que uma eventual não vitória no primeiro turno causa uma certa frustração por parte dos eleitores, né, que têm uma expectativa de vitória no primeiro turno, que pode, em certo sentido, afetar uma disputa no segundo turno. Mas ela ainda é muito favorita, seja para vencer no primeiro turno ou indo para o segundo turno vencer no segundo turno. Mas uma vez indo para o segundo turno, né, a tendência é muito, os votos nessas outras candidaturas, eles não são tão cristalizados, né, mas a tendência, se a eleição para o segundo turno for ser realizada com o Charles, também isso é interessante na pesquisa destacar, né? Embora o Charles tenha ultrapassado a Ione, o cenário que a pesquisa demonstra é que a Ione se sairia melhor no segundo turno do que o Charles, né? Então, tem também uma imprevisibilidade diante desse cenário em relação a essa questão. Eu acho que tudo vai depender, a tendência óbvia, né, olhando a priori, né, é que os votos da Ione, por exemplo, se deslocariam para o Charles, mas tudo vai depender de como vai ocorrer essa fase final da campanha, né? Como eu mencionei anteriormente, eu tendo a pensar que, a depender de como a disputa vai ocorrer, esse embate entre Ione e Charles tende a se processar, né? Ou seja, são candidaturas que estão muito próximas. E a depender do grau de enfrentamento, não restam dúvidas de que a tendência é de migração forte de votos. Mas embates políticos muito acirrados podem sim ter consequências no segundo turno. Ao passo que os votos do Júlio tendem também preferencialmente a serem mais deslocados para Margarida, né? E da Vitória, embora ela tenha uma votação a princípio, né, uma sinalização de votação muito reduzida, tende também a princípio ser deslocado para Margarida. Então, a gente já tocou um pouco na questão de gênero e queria voltar nela. Mulheres ocupam menos de 12% das prefeituras do Brasil atualmente, né? E em todas as 106 cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, apenas 5 prefeitas são mulheres. Ver candidatas, né, protagonizando a disputa em uma cidade do porte de Juiz de Fora tem também um peso simbólico importante nessas lutas, né, contra a violência política de gênero e por maior participação das mulheres nos espaços de poder? Sem dúvida, eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que a gente tem nós temos um cenário onde nós temos 3 candidaturas, né, de mulheres, né, tanto a Margarida quanto a Ione, quanto a Vitória, né, pertencentes a espectros políticos diferenciados, né? Isso é muito relevante. É claro que é possível ponderar, né, que não necessariamente a pauta, uma vez eleita uma candidata mulher, a pauta de gênero ou pautas muito caras à agenda feminista ou à agenda das mulheres necessariamente será levada adiante, né? Porque, enfim, nós temos exemplos também de candidaturas ou de políticas que são mulheres que não necessariamente trazem à frente a pauta identificada com o campo mais feminista. Mas não resta dúvida que, a despeito, né, independentemente do campo político a que essas candidaturas pertençam, do ponto de vista simbólico, é muito importante que nós tenhamos candidaturas mulheres, né? Porque isso, em grande medida, apresenta para aquelas pessoas que não estão lá o cenário de que é possível, né? É possível mulheres participarem da política,
disputarem eleições. Então, acho isso um cenário muito favorável nesse sentido. Então, Juiz de Fora, nesse sentido, eu vejo com muitos bons olhos, né, e muito positivamente, do ponto de vista da política nacional, essas 3 candidatas se colocando para o cargo executivo, fora no legislativo, né, que nós também temos muitas candidatas se colocando fortemente no campo legislativo para as eleições municipais, para a Câmara Legislativa, inclusive no atual mandato, né, que tem tido um papel de destaque na Câmara Municipal. Para a gente fechar nossa conversa rapidinho, esse cenário da Câmara, né? O Juiz de Fora ganha mais 4 cadeiras a partir de 2025, salta de 19 vereadores para 23. Isso pode impactar em taxas de renovação? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tende uma certa... se nós mantivéssemos o mesmo número de cadeiras, eu apostaria num cenário mais de certa conservação, né? Claro que com uma outra mudança, mas uma certa consolidação dos vereadores que lá já estão. Acho que a abertura dessas novas cadeiras, ela sinaliza, né, uma possibilidade de renovação significativa na Câmara dos Vereadores, né? E pelas candidaturas que nós temos visto, com potenciais, né, nós não temos propriamente pesquisas para vereadores, né? Então isso dificulta um pouco a análise e uma projeção de como vai estar o Legislativo de Juiz de Fora. Mas a percepção, né, a observação da disputa política na cidade sinaliza, em grande medida, uma possibilidade de renovação importante na Câmara dos Vereadores. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Fernando. Esperamos contar com você também no próximo dia 6 de outubro para nos ajudar a entender aí o cenário que sairá das urnas em Juiz de Fora. Prazer, eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Eu conversei com Fernando Perlato, doutor em Sociologia e professor da UFJF. Falamos sobre o quadro eleitoral da disputa pela Prefeitura de Juiz de Fora, com o perfil das candidaturas, os principais temas que devem pautar as campanhas. A cidade polo da Zona da Mata Mineira é um dos 8 municípios do estado em que pode haver segundo turno. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.